Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui hoje para mais uma aula de tecnologias digitais. E hoje a gente vai falar sobre o importante meio de comunicação. Hoje a gente vai falar sobre o rádio. Você costuma ouvir rádio? Conhece um pouquinho da história desse importante meio de comunicação? Vamos conhecer um pouquinho mais, então, sobre esse importante aparelho e esse importante meio de comunicação que revolucionou a maneira de comunicar no Brasil? Vamos lá, então? O rádio, mesmo com tanta tecnologia, com vários outros meios de comunicação, o rádio ainda se mantém como o principal meio de comunicação no mundo hoje. Então, ele é muito importante como meio de comunicação, já que ele é bastante democrático. Você consegue acessar as emissoras de rádio através de diversas formas, seja pelo celular, pela televisão, pelos os aparelhos de rádio tradicionais, aquelas caixinhas de som, muitas delas têm a função rádio também, então você consegue acessar ele de maneira fácil. E em lugares, mesmo por mais distante que você esteja, você conseguirá acessar a, as emissoras de rádio. O rádio, como a gente conhece, ele surgiu lá nos Estados Unidos com o italiano Guglielmo Marconi. Então, ele fez a primeira transmissão de rádio lá em 1906. Então, lá em 1906 surge a primeira transmissão de rádio feita pelo Reinaldo Fissenden. Então, ele traz o conjunto voz e música através do rádio, sabia? Então, ele consegue fazer isso logo depois do Guglielmo Marconi. Então, ele consegue trazer esse primeiro conjunto de voz e música. Como a gente pode ver nas imagens, os primeiros aparelhos eles eram bastante rústicos, sem grandes tecnologias, sem grande alcance, já que eram todos feitos de maneira artesanal e de maneira com baixa qualidade. Então, o sinal era muito difícil de se sintonizar as estações de rádio. Então, esse foi um fator que dificultou. Assim como os outros aparelhos que a gente viu, a televisão, se vocês se lembram nas aulas passadas, a gente viu que a TV também, no início, era de difícil acesso, devido à baixa tecnologia. Mas isso, com o tempo, foi modificando um pouquinho. A gente pode perceber aqui que os primeiros aparelhos de rádio pareciam umas caixas de madeira mesmo. E não tinha alto-falante. Para você ouvir, você tinha que pegar o fone de ouvido e colocar no ouvido para você ouvir. Senão você não conseguia ouvir, já que não se tinha os famosos alto-falantes que a gente tem hoje nos aparelhos. Mas vamos ver como é que esse aparelho chega ao Brasil, então? No Brasil, o rádio chega por volta de 1923, com o Edgar Roquette e o seu amigo Henry Morise. Então, eles trazem o rádio para o Brasil em 1923 e fazem uma transmissão experimental para ver como aquele novo aparelho funcionaria no país. Devido ao sucesso, alguns anos mais tarde, o rádio chega no Brasil por volta de 1927 e o rádio passa por um processo chamado de profissionalização. Então começa a surgir emissoras de rádio profissionais com programações tradicionais, profissionais, com toda uma estrutura por trás. E os rádios começam a ter novas tecnologias, uma qualidade maior, então o sinal começa a chegar a distâncias maiores, com maior qualidade. Então, em 1930, o rádio se tornou o principal meio de comunicação. Então, o principal meio de comunicação se tornou o rádio, chegando a todos os lares, a boa parte dos lares brasileiros. Então, era muito comum você ter lá na sala, lá hoje, ao invés da gente. Hoje a gente tem a TV lá na sala, bonitinho, naquela época era o rádio. Então, o rádio era o nosso meio de comunicação da época principal. Então, além de músicas, os rádios também transmitiam notícias em tempo real, tinham programas de auditórios, tinham radionovelas, programas humorísticos, e as informações eram disseminadas em tempo real, bem mais rápida do que a mídia escrita, por exemplo, do que os jornais, do que as revistas. Então, essa nova tecnologia que chegou no Brasil e se popularizou tão rápida, então ela proporcionou isso. A comunicação se tornou bem mais rápida. Então o rádio se tornou cada vez mais popular entre as famílias brasileiras, entre os lares brasileiros. Cada vez mais as pessoas tinham interesse em ter esse novo aparelho para se comunicar de maneira mais fácil, para ouvir as notícias, para ouvir músicas e as programações que se tinham no rádio.
Mas como era antes da televisão, então? Antes da TV chegar no Brasil, já que o rádio chega em 1927 e a TV só chega lá na década de 50. Então, como que era a televisão antes? Como era antes da televisão? Era o rádio que cumpria o papel que a TV desempenha hoje. Então, hoje é muito comum as famílias se reunirem para assistir algum filme, alguma programação na TV. Naquela época, as famílias se reuniam para ouvir o rádio, para ouvir os programas de auditório, os programas humorísticos, as radionovelas que surgem lá no rádio. Antes das novelas da TV, a gente tinha as radionovelas, que eram apenas com áudio, você apenas ouvia. Semelhante aos podcasts que a gente tem hoje. Então, o rádio cumpria o papel que depois a TV passou a dividir com ele. Então, as informações eram pelo rádio, os programas de entretenimento, os programas humorísticos, jornalísticos, informações em tempo real, tudo era feito através do rádio. Mas o rádio servia também para você estudar. Existiam vários cursos, várias aulas eram disponibilizadas através do rádio. Como não se tinha TV, como não se tinha computador, então a distância, como se fazia para estudar à distância? Através dos rádios. Então, de 1920 até 1940, início dos anos 50, o rádio cumpria um papel importantíssimo na educação, que era levar a educação, levar as aulas para locais distantes. Então, o rádio era muito comum. Se vocês observarem aqui nas imagens aqui, estão as famílias sentadas lá, tranquilo, ouvindo o quê? O rádio. Os grandes eventos esportivos, como as partidas de futebol, as Olimpíadas, todas eram transmitidas via rádio, já que a gente não tinha as imagens da televisão. Então, tudo era feito através apenas da audição, através apenas do rádio. Então, o rádio cumpria esse papel que depois a TV passou a assumir. E que ainda hoje a gente ainda tem as transmissões esportivas no rádio ainda. Muito comum as pessoas ouvirem ainda. Trouxe aqui algumas curiosidades para a gente ver sobre como a importância de como o rádio era importante para a gente e ainda é hoje. Toda a programação que a gente tem hoje na TV surge inicialmente no rádio. Quando a TV chega nos anos 50, o rádio já tinha uma programação bem definida, bem estabelecida. Então a TV passa a adaptar a programação do rádio para a TV. As radionovelas depois se tornam as novelas que a gente conhece hoje. Naquela época era só com áudio, depois a TV acrescenta também a imagem e leva também esses programas para TV. Os programas de auditório, como do Silvio Santos, do Faustão, que são muito comuns hoje em dia nos finais de semana na TV brasileira, os programas daquele estilo têm sua origem, na verdade, lá no rádio. O Silvio Santos era radialista, depois que ele vai para a TV, quando chega a TV no Brasil. Então, passa por essa transição. Então, o rádio serviu de base para isso. Não só como serviu de base, também a invenção do rádio também serviu de base para o telefone, por exemplo. Então, a TV foi importantíssima para a implementação de outras tecnologias e outros meios de comunicação. O Dia Nacional do Rádio é comemorado oficialmente no dia 25 de setembro, em homenagem ao Edgar Roquette, que foi aquele senhor que trouxe o rádio juntamente com seu amigo para o Brasil. Então, o rádio foi importantíssimo. Então, antes da chegada da TV, os eventos esportivos, as radionovelas, tudo isso era programação do rádio. Só depois que chega para a televisão, com a adaptação vindo do rádio. Você sabia também que em muitos países, por lei, todos os fabricantes de celulares devem disponibilizar a função de rádio em seus aparelhos? Pois em caso de emergência, o rádio é o meio de comunicação mais rápido e democrático, já que todos têm acesso de diversas maneiras. Em alguns locais, o único meio de comunicação que você consegue ter em alguns locais mais isolados é o rádio. Então, por isso, é fundamental que o rádio exista ainda hoje para cumprir esse papel fundamental na comunicação. E o rádio é indispensável na comunicação brasileira. Aqui em Goiânia, por exemplo, a gente tem várias e várias emissoras de rádio disponíveis para a gente ouvir. Então, a gente tem uma programação variada também. Então, hoje na nossa aula, a gente viu a importância do rádio como meio de comunicação e, principalmente, a importância desse meio de comunicação na história, principalmente do Brasil. Vários eventos esportivos foram transmitidos via rádio,
Várias notícias dadas em tempo real que mudaram a história do nosso país foram dadas através do rádio. Então, o rádio cumpriu um papel fundamental como meio de comunicação no nosso país e no mundo. Então, nós vimos também a transição da programação do rádio para a TV. Então, boa parte da programação que a gente assiste na TV hoje surgiu lá no rádio também. Então, depois ela é adaptada e vem para a TV. Vamos para a nossa atividade hoje, então? É hora da atividade, hein? Vamos lá? Pegue seu caderno, então, com o auxílio do seu responsável, faça o cabeçalho bonitinho, faça margem. Eis aqui o modelo do cabeçalho, para quem ainda não tem. E vamos para a nossa atividade de hoje, então. Você e sua família costumam ouvir rádio? Se sim, qual aparelho você costuma utilizar para ouvir rádio? Qual aparelho que você utiliza para ouvir rádio na sua casa? Pelo celular, pelo aparelho de rádio tradicional, pelas essas caixinhas de som que a gente utiliza hoje, que tem a função de rádio também, pelo carro, na televisão ou qualquer outro aparelho. Qual aparelho que você costuma utilizar para ouvir rádio? Conta para a gente aí. E depois faça um lindo desenho deste aparelho. E em seguida escreva o nome desse aparelho. Pega o caderno bonitinho, faça a caligrafia bonitinha e escreva o nome desse aparelho que você utiliza para ouvir rádio. E observação, não esqueça de colorir a sua obra de arte, hein? Todo pintor tem que, todo artista tem que colorir o seu desenho. A sua obra de arte tem que ficar colorida para ficar bem bonita. Então, pessoal, nossa aula de hoje por hoje é só. Bons estudos a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Só mandar um WhatsApp que eu estou à disposição. E até a próxima. Tchau, tchau.